Boa noite, como vão? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma continuação. A continuação de como finalizar o nosso barbute. Lembrem que ele era muito simples, mas através do nosso grupo do Facebook foi feita uma votação. O que vocês preferiam? Que o barbute ganhasse matemática de luz ou matemática de sombras? Pois bem, as sombras venceram. E hoje vem para vocês essa continuação. Curioso, não é mesmo? Hoje é dia 26 de março. Nos encontramos todos em quarentena. Parece que os próprios cavaleiros do Apocalipse vieram junto com o ano de 2020 e estamos vivenciando um pouco da peste nesse momento. Pois bem, a temática caótica cabe agora melhor que outra, não é mesmo? Aproveitem e fiquem aí com o nosso tutorial. Bom, lembrando para vocês que a parte 1 está aparecendo no card acima. Bora para nossa customização. Bom pessoal, eu comecei recortando essa tira de lateral para deixar o nosso elmo num formato mais ergonômico, um formato que encaixasse melhor na cabeça e principalmente na parte dos ombros não atrapalhasse. Extremamente opcional. Eu retirei com estilete, vocês podem retirar com estilete também ou até mesmo com uma tesoura. Com o papel eu resolvi fazer um molde de uma viseira que fosse ficar legal nesse nosso elmo com a temática caótica, com a temática das sombras. Eu optei por esse elmo no estilo grade e digo para vocês, sempre façam moldes em papel no tamanho que vocês querem, porque aí vocês não vão correr o risco de gastar material fazendo eles direto no EVA. Então eu passei o nosso molde para um EVA de 5 mm, que é um EVA fino e também que acaba não atrapalhando ou deixando muito grosso e desproporcional nossa viseira do nosso elmo. Retirado então o nosso molde do EVA, fica dessa forma. Com o auxílio de alfinetes eu prendi ele nas laterais, a nossa viseira, para encontrar a posição adequada que eu gostaria. A viseira, dependendo da posição dela, ela permite ser levantada e baixada, mas como esse nosso elmo terá chifres, eu vou deixar com a viseira mais fixa. Se vocês querem fazer uma viseira que vai para cima e vai para baixo, não usem chifres em cima ou outro tipo de adereço, que ela vai ficar assim. Bom, nessa parte, com o auxílio de um ferro de solda, eu resolvi fazer algumas marcas na nossa viseira para seguir a mesma linha do nosso elmo, que também tinha esse tipo de marcas e arranhões provenientes de combates, de batalhas e até mesmo do próprio tempo. Se não tiver um ferro de solda, pode usar um estilete para fazer pequenos cortes ou então até mesmo o disco de desbaste de uma retífica. O chifre eu utilizei EVA de 10 mm, são 3 camadas de 10 mm para fazer um chifre como esse. Mesma coisa, molde em papel, passo o molde para o EVA, recorto e colo. Sempre utilize um pouco de alfinetes nos moldes, que ajuda ele a manter firme e acabar não estragando o molde de vocês enquanto vocês passam e ele acaba saindo da linha dele. Dessa forma então, estão as 3 camadas para fazer o chifre na grossura que eu preferi. Nessas 3 camadas então eu vou aplicar cola de contato, pode ser super cola também. Cola seca e os chifres, as camadas do chifre unido. Com um estilete retira o excesso da lateral e passa uma lixa.
Se tiver a opção de usar uma micro retífica para o desbaste, eu realmente aconselho. Essa é uma ferramenta muito barata e muito boa para esse tipo de trabalho. Ficando então dessa forma o nosso chifre, formato mais arredondado, mais parecido com o chifre mesmo, mais realista. Bom, o legal desses chifres é que eles permitem ser colocados em praticamente toda a superfície do nosso elmo. A criatividade é a melhor aliada de vocês nessa hora. Façam do jeito que preferirem, não se atenham a fazer igual a esse tutorial, façam do jeito que preferirem mesmo. Tanto que aqui eu também resolvi adicionar alguns spikes para serem usados no caminho dessa parte do meio do elmo, que eu acho que isso vai dar um aspecto mais legal ao estilo dele. Bom, então aqui eu já comecei também a pintar com tinta de tecido preta e fiz algumas ranhuras. Essas ranhuras podem ser feitas com ferro de solda, pode ser feito com o disco de desbaste da retífica, que eu resolvi fazer isso para dar um pouco mais de realismo. Também já pintei os spikes da cor preta para selar, para depois passar a tinta que eu quero deixar na cor do tipo de chifre, do estilo osso. Assim também como a nossa viseira, que já está pintada de preto e vai ser pintada de prata, da mesma cor que o nosso elmo. Ela então foi pintada, como eu disse, com a tinta de tecido prata. Olha que legal, ela já ficou de uma cor bem próxima, praticamente igual à do nosso elmo. A diferença é que o nosso elmo está um pouquinho mais escuro, mas ela tá, agora quando a gente mais adiante usar a técnica de envelhecer, ela vai ficar igual. Então, para fazer a cor do chifre, eu usei um pouquinho de tinta amarela misturada na tinta branco. Esse aí foi um teste. Na câmera não dá para ver muito bem o teste no EVA, mas na direita é a cor que eu quis e na esquerda é o branco puro. E ele ficou dessa cor aí do pratinho, esse bege, creme, essa cor que eu achei ela muito interessante para pintar os chifres. Então eu optei por usar ela para fazer a coloração inicial deles. Com tudo pintado, ficou dessa forma. Eu não gravei essa parte aí, mas eu apenas recortei uma tira de EVA e enrolei ela na volta do chifre, para ele fazer mais sentido, o encaixe dele junto ao elmo, não ficar uma coisa tão solta, sabe? Uma coisa tão voando. Então, vamos começar a posicionar as partes que eu quero que fiquem encaixadas e dar um detalhe que eu achei muito legal na nossa viseira. Que esse detalhe é a aplicação desse tecido transparente. Ele se chama chiffon. Esse tecido ele vai servir para ocultar a nossa face. Quem estiver olhando a gente de fora do elmo não vai conseguir ver o nosso rosto, mas nós vamos conseguir ver eles. Basicamente muito simples, compre esse chiffon, que é um tecido muito barato e bastante transparente, como vocês podem ver. Recortem o excesso, fixem com alfinetes e passem super cola principalmente nas extremidades, para fixar o nosso tecido junto à viseira do elmo. Isso vai dar um aspecto muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar muito do jeito que fica, porque traz aquele ar de mistério de um guerreiro que tu não sabe o rosto, enfim, é muito legal mesmo. Então aqui como podem ver, eu passei ele nas extremidades e no meio. Agora eu vou posicionar, porque a nossa viseira está finalizada, praticamente. Eu vou posicionar onde eu quero ela, fixar com alfinetes, então aí aplicar a super cola. Não tenham pressa nessa parte, porque é importante que a viseira fique bem centralizada ou do jeito que vocês querem. Caso contrário, se for aplicando super cola já de início, pode ser que fique ruim ou que fique torto. Então nessa marcação, como eu disse, vou aplicar uma super cola para ela fixar a nossa viseira. Lembrando que se vocês querem fazer uma viseira que vá para cima e para baixo, teria que usar ali algum tipo de rebite e não colocar os chifres na posição que fique acima da parte da viseira. Também não colocar os spikes. Eu demorei um pouco para escolher a posição de chifre ideal, porque eram várias posições muito boas que eram disponíveis para fazer esse elmo, mas eu acabei optando por colocar os chifres voltados para cima, numa posição
das próximas laterais da viseira. E os spikezinhos ficaram ao longo dessa linha central do nosso elmo. Aí está ele, já pronto, praticamente pronto para o uso. Eu achei muito bom esse aspecto que ele ganhou. Acho que ele começou a cumprir com essa ideia dele de um elmo realmente caótico. E eu resolvi, justamente por essa temática, aprofundar um pouquinho mais as coisas. Com um borrifador e utilizando tinta preta diluída, eu resolvi aplicar esses sprays diluídos no elmo, para não criar uma camada uniforme e representar a sujeira, a ação do tempo junto a esse equipamento. Então eu coloquei uma quantidade pequena de tinta preta e uma quantidade pequena de água também. Não é para encher ele de água, senão vai ficar muito diluído e não vai cumprir com a função que é de dar uma leve envelhecida. Olha só, coloquei só isso aí de água, mexi bem e fiquei com um pano na mão para tirar qualquer excesso a mais. Como a gente está trabalhando com tinta diluída, quanto mais escuro tu quer que fique, mais camadas tu vai ter que aplicar. E cada camada tem que esperar a camada anterior secar. Então eu apliquei várias camadas e todas tive que esperar secar para aplicar novamente. E assim vai indo até ficar da maneira que vocês preferirem. E ao final, esse foi o resultado do elmo. Eu resolvi escurecer ele bastante para trazer essa ação do tempo, para trazer esse aspecto de batalhas, de inúmeras batalhas, guerras, combate que esse guerreiro se envolveu. Então eu escureci mais a parte do chifre, mais a parte do elmo, deixei que a tinta escorresse de forma proposital para criar um padrão mais caótico. E esse foi o nosso resultado da customização do elmo, de acordo com a escolha de vocês no grupo. Muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de inscrever no canal e dar um like se gostou. Agradeço por tudo, meus amigos, valeu!